E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações. Na última quarta-feira, o Corinthians viu seus sonhos de seguir na Libertadores se esvaírem, ao não conseguir reverter a desvantagem acumulada no jogo de ida contra o Barcelona de Guayaquil. Apesar da vitória por 2-0 no jogo de volta, o Timão não conseguiu reverter o 3-0 sofrido no Equador, o que selou sua eliminação precoce da competição. A decepção tomou conta da torcida e do elenco, mas foi o ídolo Neto quem expressou de maneira contundente sua frustração com o desempenho de alguns jogadores, em especial o atacante Memphis Depay, que foi duramente criticado pelo ex-jogador. Neto, que é um dos maiores ícones da história recente do clube, apontou Depay como o grande responsável pela falta de intensidade e pela escassez de gols no confronto, qualificando sua participação como um dos piores em campo. Em um desabafo na rádio Craque Neto, o ex-jogador não poupou palavras para criticar o holandês, dizendo que, apesar de o time como um todo não ter sido brilhante, o atacante foi um dos maiores culpados pela eliminação. O Corinthians não perdeu a classificação hoje, perdeu no Equador. O Memphis foi o pior jogador em campo, não fez nada. Como é possível ele não marcar um gol em 4 jogos da pré-Libertadores? Questionou Neto, apontando que a contribuição de Depay foi aquém do que se esperava de um jogador de seu calibre. Para o ídolo corintiano, jogadores como Martínez e Carrillo mostraram entrega em campo, enquanto Depay simplesmente não apareceu para o jogo, deixando uma impressão negativa em relação à sua contratação. A crítica de Neto vem em um momento delicado para Memphis Depay, que, apesar de algumas boas assistências ao longo da temporada, ainda não conseguiu conquistar a torcida e justificar a expectativa em torno de sua chegada ao Corinthians. Em 2025, o atacante tem atuado como principal garçom da equipe, com 6 assistências, mas o número de gols tem sido preocupante. Em sua primeira participação na Libertadores com a camisa alvinegra, o holandês não marcou nenhum gol, mesmo participando de todos os jogos da pré-Libertadores. A cobrança sobre o atacante, especialmente após a eliminação precoce, aumenta a pressão para que Depay consiga se provar em momentos decisivos e não apenas em assistências. Agora, com a eliminação da Libertadores, o Corinthians voltará suas atenções para a disputa da Sul-Americana, onde tentará buscar a reabilitação na competição internacional. Mas antes, o time tem pela frente a decisão do Campeonato Paulista, que começa neste domingo com o primeiro jogo da final contra o Palmeiras. A expectativa é alta, e a pressão sobre o elenco, especialmente sobre jogadores como Depay, que ainda tem muito a provar, será ainda mais intensa. A torcida corintiana está em busca de uma reação rápida e de uma retomada de confiança no time, e o clássico contra o Palmeiras será a oportunidade para os jogadores se redimirem diante de seu torcedor. Enquanto isso, a crítica de Neto serve como um alerta para o elenco e para a comissão técnica sobre a necessidade de ajustes imediatos para que o time possa superar as dificuldades que se apresentaram na competição continental. A derrota na Libertadores não pode se tornar um fardo que atrapalhe o desempenho no Campeonato Paulista, onde o Corinthians ainda tem a chance de conquistar um título importante. O técnico Vanderlei Luxemburgo precisará ajustar as peças e encontrar soluções que tragam equilíbrio ao time, fazendo com que o Corinthians seja mais eficiente tanto defensivamente quanto ofensivamente. A eliminação pode ter sido dolorosa, mas também pode servir como motivação para a equipe dar a resposta que a torcida espera no restante da temporada. A torcida do Corinthians foi pega de surpresa por uma notícia que promete agitar os bastidores do clube. O Timão está em uma investida ousada e ambiciosa para contratar ninguém menos que Paul Pogba, um dos jogadores mais renomados do futebol mundial. O volante francês, que está sem clube após a rescisão com a Juventus devido a uma suspensão por doping, parece ser um dos nomes mais quentes do mercado. O seu histórico de conquistas, que inclui títulos de peso com a Juventus, uma transferência recorde para o Manchester United e destaque em competições internacionais, faz de Pogba uma aposta de alto risco, mas com um enorme potencial de impacto no elenco alvinegro. E não é à toa que o Corinthians tenha se mostrado interessado em um jogador com tanta bagagem e habilidade. Com a chegada de Pogba, o Corinthians poderia não apenas reforçar o meio-campo com uma figura experiente, mas também trazer ao time uma personalidade de peso, capaz de agregar liderança e qualidade técnica. Sua trajetória de sucesso na Europa, somada ao seu talento indiscutível, torna essa possível contratação uma verdadeira revolução no futebol brasileiro. A pergunta que não quer calar: será que o Timão tem condições de abocanhar um jogador desse calibre e proporcionar uma reviravolta em sua temporada? A negociação certamente traria um novo alicerce para o time, que ganharia em competitividade tanto no cenário nacional quanto internacional. Agora, resta aos torcedores acompanhar o desenrolar dessa trama e ver se o Corinthians conseguirá levar mais essa estrela para sua galeria. A personalidade de Paul Pogba é uma de suas características mais marcantes, e sua chegada ao Corinthians pode ser um divisor de águas para o clube. Conhecido por sua liderança em campo e confiança, Pogba traz consigo uma aura de vencedor, alguém acostumado a disputar e conquistar grandes títulos, como a Liga Europa, a Copa do Mundo e campeonatos nacionais.
Seu estilo de jogo técnico e visão apurada no meio-campo poderiam ser um grande diferencial para o Timão, principalmente em competições de alto nível. Além disso, sua experiência internacional e seu temperamento de vencedor podem ser fundamentais para dar confiança aos companheiros de equipe, especialmente em momentos decisivos, podendo ser o fator que falta para o Corinthians conquistar títulos importantes, como a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos! Nas temporadas de 2022-2023 e 2023-2024, Paul Pogba enfrentou desafios que testaram sua resiliência e adaptação no futebol de alto nível. Após retornar à Juventus em 2022, suas atuações foram prejudicadas por uma série de lesões e, mais recentemente, por uma suspensão devido a um exame antidoping positivo, o que resultou na rescisão de seu contrato. Apesar disso, sua história de sucesso no futebol mundial, com destaque para seus anos de brilho na Juventus e Manchester United, demonstra sua imensa qualidade técnica e impacto nas grandes competições. Nas temporadas anteriores, Pogba foi fundamental para as conquistas dos times em que passou, acumulando títulos de peso e uma reputação de jogador decisivo. A possível transferência de Pogba para o Corinthians promete ser uma jogada estratégica que pode elevar a qualidade do meio-campo alvinegro. Sua experiência de jogar em ligas de topo, além de sua visão de jogo e habilidades em transições rápidas, são características que podem fazer toda a diferença na disputa de títulos importantes. Para o Timão, ter Pogba no elenco pode significar o retorno a uma dinâmica vencedora, capaz de enfrentar os maiores clubes sul-americanos e internacionais com mais confiança e consistência. Sua presença não apenas traria técnica e estabilidade ao time, mas também uma mentalidade de campeão, capaz de influenciar positivamente o desempenho coletivo do Corinthians em competições decisivas. Agora, com a possibilidade de Paul Pogba vestir a camisa do Corinthians, surge uma grande expectativa entre os torcedores. Será que o francês, com toda sua bagagem internacional, pode realmente fazer a diferença no Timão e ajudar o clube a alcançar novos patamares de conquistas? O que você, torcedor, espera desse gigante do meio-campo que tem o poder de mudar o jogo com um passe, uma leitura de jogo ou até mesmo um gol decisivo? O Corinthians tem uma história de grandes ídolos, e Pogba seria a aposta perfeita para adicionar mais um capítulo memorável a essa história vitoriosa. A pergunta que fica é: ele estará à altura do desafio de jogar no Brasil e com a pressão de um clube tão grande como o Timão? A torcida alvinegra tem o poder de transformar qualquer contratação em um verdadeiro sucesso ou fracasso, e com Pogba não seria diferente. Será que ele conseguirá retribuir a confiança dos torcedores com atuações consistentes e decisivas? Ou será que, com o peso da carreira e das últimas temporadas complicadas, ele não corresponderá às expectativas? A dúvida paira no ar, mas o que é certo é que a chegada do astro francês geraria um furor no futebol brasileiro e aumentaria ainda mais a intensidade da temporada do Corinthians. Torcedor, o que você acha dessa possível contratação? Será que Pogba é a chave para o título tão esperado? Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.